Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Bruno Bonfim. Você está no canal Vamos Falar com Deus. O assunto de hoje é jejum. Ok, o jejuar e o jejum se encontram na Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, Neemias, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, Esther, capítulo 4, versículo 16, Salmos, capítulo 109, versículo 24, Isaías, capítulo 58, versículo 3, Zacarias, capítulo 7, versículo 5, Mateus, capítulo 4, versículo 2, esse aqui é até interessante, que é Mateus 6,16, onde diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6,16. Então vamos continuar aqui. Mateus 9,14, capítulo 9, versículo 14, Marcos, capítulo 2, versículo 18, Lucas, capítulo 5, versículo 33, mais sobre jejum, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, Esdras, capítulo 8, versículo 21, Neemias, capítulo 9, versículo 1, Esther, capítulo 4, versículo 3, Joel, capítulo 2, versículo 12, Jonas, capítulo 3, versículo 5, Zacarias, capítulo 8, versículo 19, Mateus, capítulo 17, versículo 21, Marcos, capítulo 8, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. O que eu quero vir dizer aqui, o quão importante é um jejum. Em experiência própria, eu digo que na maioria das vezes a qual eu orei, que eu estava em oração, e não que obtive respostas mais rápidas, mas que parece que o contato foi maior, sentir a presença do Espírito Santo foi maior das vezes que eu orei em jejum total. Porque existe jejum total, existe jejum parcial. Na Bíblia, inclusive, existe vários jejuns, né? O jejum de Daniel, o jejum de Esther, são vários. Se você procurar por jejum na Bíblia, você vai ver jejum a todo momento, né? E, por exemplo, um dos exemplos muito bons que eu gosto na Bíblia sobre jejum é Mateus 17, 21, onde diz: mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Quando você vê uma pessoa possessa por demônios, ela só pode ser liberta, ou seja, expulsar o demônio que está na pessoa, se você estiver em jejum e por oração. Pode até ser que você consiga expulsar, mas tem tipo de castas, né? Como legião de demônios, você só vai expulsar se você tiver de jejum. Ou seja, por quê? Porque quem expulsa é o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo que expulsa, porque Ele deu essa autoridade a nós. Em meu nome expulsarás demônio. Então, você em jejum, você estará muito mais próximo do Espírito Santo de Deus. E com isso você vai ter muito mais autoridade sobre aquele demônio para que você expulse a ele. Quando você jejua, você está mais próximo dele. Por quê? Como eu vejo a importância do jejum? O corpo humano precisa de alimento para sobreviver. Alimento. Se você não comer, não beber água, líquidos, etc., você vai morrer. Você vai morrer.
O nosso espírito precisa da palavra. Você tem que se alimentar da palavra. Então, quando você declara um jejum, que você abre um jejum, e todo jejum tem que ter uma causa, o porquê você está jejuando, quando você abre esse jejum, você está querendo mostrar a Deus que você só depende do Espírito de Deus para sobreviver. Você está mostrando isso a Ele. Então, quando você estiver jejuando totalmente, que não está entrando água, não está entrando nenhum tipo de líquido, não está entrando nenhum tipo de alimento, você estará dependente completamente do Espírito Santo de Deus. Se Ele não te sustentar, quem te sustentará? E quanto mais esse jejum for alongando, mais próximo do Espírito Santo você vai estar. Por isso que eu digo às pessoas, quando você jejuar, vá à palavra. Reflita sobre a palavra, examine a palavra de Deus. Vá para o seu quarto, em silêncio, e medite sobre Deus. Procure o Espírito Santo de Deus. Converse com o Espírito Santo de Deus. E com isso você vai se aproximar muito mais de Deus. E quanto ao jejum, você, por exemplo, fala assim, pô, eu não quero fazer um jejum total. Eu quero jejuar por algo e tal. Como eu posso fazer este jejum? Você pode retirar algo que você gosta muito. Não precisa ser só da comida. Aquilo que te dá prazer. O que te dá prazer? Por exemplo, o chocolate vai te dar prazer demais. De repente, andar de bicicleta para você é um prazer sem explicação. Retire o andar de bicicleta. É lógico que você não vai deixar de fazer exercício. Mas aquilo que te dá prazer. Jogar um videogame. Usar o celular para falar no WhatsApp. Ah, eu não consigo viver sem meu celular. Pois é. Jejue sobre algo que você goste muito. Retire aquilo que te dá prazer. Mostre ao Senhor Jesus, a Deus, que você se importa com Ele. E você está abstendo de algo que é muito importante para você carnalmente. E você vai estar sofrendo por aquilo para jejuar. Para jejuar. Ah, eu amo ver novela. Pô, então eu vou ficar sem ver novela uma semana. Você está jejuando para a novela. Então, o jejum é muito importante. O jejum, na minha visão, chega a ser mais importante do que uma oração. Porque às vezes a oração você faz em qualquer momento, de qualquer jeito. A oração, às vezes, eu falo com as pessoas que a oração, às vezes a gente erra, porque nenhum de nós, a própria Bíblia diz que nenhum de nós sabe orar. Mas quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus por gemidos inexprimíveis. Então, eu fico imaginando que as pessoas às vezes vão orar, e normalmente quando ela vai orar, ela ao invés de começar agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez por ela, agradecendo, dando graças por tudo que Ele concedeu para ela, até mesmo acordou, opa, graças, Senhor, por estar acordado de novo. Não, às vezes ela já acorda pedindo, nem que seja pedindo proteção, mas ela quer orar e quer pedir. Ô Deus, me dá proteção hoje, ô Deus, me mostra isso, ô Deus, me dá aquilo. Não, às vezes a oração é você começar com agradecimento. Agradeça a Deus na oração. Então, por isso que às vezes eu falo que o jejum é muito mais importante do que uma oração. Porque quando você está jejuando, você está movimentando aquele lado espiritual teu. Você está dependente de Deus completamente no jejum total. Então, é muito importante, gente, jejuar. Muito. Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no dia 4 de abril de 2020. São quase meia-noite, onde nós estamos passando no mundo por um problema seríssimo. E o nosso presidente soltou uma nota há uns dias
dizendo que aqueles que acreditam que façam um jejum no domingo. Que façam um jejum no domingo. E a Bíblia diz em vários lugares que o jejum você se vista com um pano de saco. Por que vestir um pano de saco? É mais ou menos como você colocar uma roupa, sua pior roupa. Por que a pior roupa, Bruno? Porque é uma humilhação. Você vai estar se humilhando. Porque quando você jejua com pano de saco, e muitos desses jejuns que são falados na Bíblia, além do pano de saco, as pessoas se cingem de cinzas, de pó. Ou seja, você quer mostrar que você está no pó. Você tem que se humilhar. Você tem que lembrar dos seus pecados e pedir perdão a Deus, o teu Criador. E muitas vezes na Bíblia, um dos mais importantes jejum que eu já vi, tirando, lógico, o jejum de Jesus que foi no deserto, os 40 dias, nós temos o jejum de Nínive, no qual era um povo muito louco, era um povo sem noção, era um povo muito mau, mas o rei de lá já tinha ouvido falar da misericórdia de Deus. E um dia foi mandado um profeta à cidade de Nínive falando que Nínive ia ser extinta. E o rei, como já tinha ouvido falar desse Deus misericordioso, declarou a toda Nínive um jejum, onde nem crianças, nem animais, ninguém poderia comer, nem beber nada. E todos, inclusive os animais, foram cobertos por panos de saco. Tiraram suas vestes e tudo mais. E Deus foi tão misericordioso, que ele perdoou os pecados de Nínive e mudou a sentença da cidade de Nínive. Esther também fez um jejum, apregou um jejum fortíssimo, que no qual ela dizia: se perecer, pereci. E depois, se eu não me engano, salvo engano, depois de 3 dias de jejum total, ela teve vitória. Então, vamos jejuar nesse domingo. Mas comece, não só esse domingo, comece a procurar a jejuar mais por você, por sua família, por teus entes queridos, pelos desconhecidos, por teus inimigos. O jejum é mais forte que uma oração, gente. E se Deus mudou a sentença de Nínive, ele pode mudar a sentença do Brasil, da América do Sul, da América do Norte, de todos aqueles que reconhecerem seus pecados, jejuarem, se humilharem com pano de saco, pedirem perdão, e ele com certeza vai mudar, como ele já mudou várias vezes, sentenças na história de toda a humanidade. Então esse é meu vídeo de hoje, sobre o jejum, sobre a importância do jejum, aonde procurar o jejum. Vou deixar aí algumas dicas abaixo do vídeo para que vocês procurem sobre o jejum. Se informem mais, jejuem mais, orem mais, orem mais. E se você estiver vendo esse vídeo, faça um jejum. Se já tiver passado o domingo, faça no próximo domingo, faça na segunda, faça quando você quiser, mas jejue. Verá a força de Deus sobre a sua vida. Fiquem na paz do Senhor. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, curte o canal, ativa o sininho para que a gente possa espalhar cada vez mais a palavra do Senhor, a verdade e a vida. Ok? Fiquem na paz do Senhor.